Olá, a análise de hoje traz como vertente o racismo estrutural e a ausência de políticas de combate ao racismo no Brasil. Permeiam tais questões fatores históricos em razão da grande presença negra no Brasil por motivos de escravidão. Todo esse processo ele é ajustado para a manutenção do poder das classes dominantes. Mesmo com a Lei Áurea em 1888, os governos, inicialmente imperial e depois republicano, não foram capazes de estabelecer políticas públicas que permitissem o fim dessa desigualdade, razão primeira para a manutenção desse racismo. Fato 1. A compreensão das questões históricas certamente são os fatores que vão nos ajudar a compreender o momento atual. Todo o processo de formação econômica e social no Brasil foi fundamentado em cima da questão negra. Inicialmente indígena, mas rapidamente substituída pela mão de obra negra em razão dos interesses do capitalismo. Dessa forma, é importante compreender que essa polarização social no Brasil tem por fundamento a questão econômica, fazendo com que toda essa estrutura seja mantida em prol dos grupos dominantes. Nessa perspectiva, a ideia de manutenção dessa estrutura social ao longo do período colonial é algo que nos leva a compreender esse racismo, por conta principalmente do fato de que, independentemente das condições que levaram ao processo abolicionista, tudo isso foi mantido com o objetivo de segregar, isto é, deixar os negros em condição de inferioridade. Nas palavras de Florestan Fernandes, a desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou no Brasil sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo, de assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais, que tivessem por objetivo prepará-los para um novo regime de organização da vida e do trabalho. O liberto se viu convertido sumária e abruptamente em senhor de si mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa e por seus dependentes, embora não dispusesse de meios materiais. Fato 2. Nesse contexto, percebe-se que o racismo não pode ser analisado como uma questão intersubjetiva, e sim como um fator estrutural, isto é, como um fator presente na própria realidade social brasileira. Mesmo após a Constituição de 88 e suas políticas de igualdade, o Estado não foi capaz de reverter tal condição, e isso se explica tranquilamente nos números cada vez maiores de violência contra a juventude negra. Nesse sentido, é possível perceber que são muitos os desafios a serem enfrentados para que seja garantida a proteção necessária para esse grupo. Desse modo, a organização do Estado reproduz em termos político-econômicos e principalmente em termos ideológico-culturais a lógica colonialista, contribuindo assim para a manutenção das desigualdades e dos fatores de perpetração da violência. Síntese: a escravidão foi estabelecida e organizada como mercadoria. Essa lógica excludente representa, portanto, a ideia de uma sociedade elitista que fundamenta essas ideias de desigualdade. Ideias essas que, ao longo do processo histórico, não foram retiradas e que continuam a se perpetuar nos dias de hoje. Fato 3. Na mesma direção, segundo o filósofo Silvio de Almeida, a manutenção desta capacidade estabelecida depende da institucionalização de tais regras pela sociedade. Isto é, não se pode permitir que juridicamente haja uma diferença, mas, na medida em que tais regras jurídicas não chegam à sociedade, isso coloca em xeque o mito da democracia racial, fazendo com que a estrutura jurídica não acompanhe o fator social em razão da imensa desigualdade. Síntese: dessa forma, o racismo deve ser compreendido como um fenômeno histórico e social. É bom lembrar que mesmo após as conquistas de 88, isso não foi traduzido para uma realidade social. Economicamente, as disparidades são muito grandes e, em razão disso, a perpetuação desse racismo fundamenta-se em cima da ideia de que, enquanto ocorrer tal disparidade, dificilmente nós conseguiremos buscar uma sociedade melhor. Democracia racial, portanto, é apenas um mito. Para Silvio de Almeida, em um país desigual como o Brasil, a meritocracia avaliza a desigualdade, a miséria e a violência,
pois dificulta a tomada de posições políticas efetivas contra a discriminação racial, especialmente por parte do poder estatal. Segunda parte, avanços e desafios na direção da justiça. A Constituição de 88 estabeleceu como garantia fundamental a ideia de promover o bem de todos, sem distinção de raça, de cor, de sexo. Traz, portanto, em seu artigo 3º os objetivos da República Federativa Brasileira. Em seu artigo 5º se estabelece como fundamento a ideia de igualdade, a partir da ideia de que todos serão iguais perante a lei sem distinção, e garantindo-se ainda a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Síntese. Hoje nós temos uma legislação ampliada no campo dos direitos sociais. A Constituição de 88 enumera em seu artigo 6º vários desses direitos: saúde, educação, meio ambiente, trabalho. A realidade é que isso, infelizmente, não acontece. Por quê? Porque os maiores índices de desemprego, os atentados contra as liberdades públicas, a própria situação de violência, na prática, é mais vista em relação à questão negra. Um sonho distante da igualdade, presente na Constituição de 88, é de fato algo que infelizmente atormenta a vida de todos nós brasileiros. Nessa perspectiva, o jurista Rubens Casara demonstra o retrocesso nos direitos sociais. Para ele, de nada adianta nós buscarmos igualdade jurídica se nós não tivermos, de fato, uma capacidade de modificação social. Dessa forma, nós estamos entrando no estado de exceção. E esse estado de exceção está suprimindo todos os direitos que fundamentam a existência de um Estado democrático de direito no Brasil. Fato esse que é fundamental para a compreensão dessa realidade. Para Rubens Casara, o que há de novo na atual quadra histórica e que sinaliza a superação do Estado democrático de direito não é a violação dos limites ao exercício do poder, mas o desaparecimento de qualquer pretensão de fazer valer esses limites. Isso equivale a dizer que não existe mais uma preocupação democrática, ou melhor, que os valores do Estado democrático de direito não produzem mais o efeito de limitar o exercício do poder em concreto. Síntese. Nesse sentido, é importante notar que essa crise estrutural do capitalismo tem levado a modificações por parte das políticas sociais dos governos. O resultado desse processo, segundo a socióloga Vera Malaguti, é uma cultura do autoritarismo e do cerceamento dos direitos sociais. Cerceamento esse que leva a uma cultura de exclusão. E certamente as pessoas mais atingidas, em virtude dos números e das estatísticas, são os negros. Portanto, a ação social em curso se traduz em medidas regressivas no tocante aos fatores que levam à proteção dos mais vulneráveis. Na medida em que os governos neoliberais, através de políticas de austeridade, têm retirado direitos, isso se reflete na questão das liberdades democráticas, dos direitos humanos e da própria justiça social. Diante disso, a sociedade aguarda que o Estado possa buscar valer a ideia de que ele é o responsável direto pela questão do Estado de Direito. Daí o populismo penal. E o que é o populismo penal? A reação por parte da sociedade que tem levado, infelizmente, à ideia de que a população negra é a responsável por todas as mazelas sociais do Brasil. Síntese. Na transição da ditadura para a democracia, no processo que leva ao deslocamento do inimigo, antes o comunismo para o criminoso comum, a mídia tem uma importância muito grande, porque ela passa a buscar a justificativa exata para os problemas sociais brasileiros. A partir daí, começa a trazer a ideia de uma cultura do autoritarismo que está presente na própria possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos, levando o Estado, portanto, a, diante de tanta ineficiência, fundamentar tais ações como fatos sociais. O Atlas da Violência em 2019, produzido pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresenta indicadores que demonstram fatores relacionados à letalidade no Brasil, muito associada à questão negra. Vejamos os números. Em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios foram indivíduos negros, que são classificados pelo IBGE como negros ou pardos. Sendo que a taxa de homicídios por 100 mil negros foi de 43,1, ao passo que a taxa de não negros, brancos, amarelos e indígenas, foi de 16. Ou seja, proporcionalmente, as respectivas populações, para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017, aproximadamente 2,7 negros foram mortos.
Isso resulta numa clara interpretação. O grande problema está na desigualdade social. Quanto maior essa desigualdade, certamente nós teremos mais mazelas sociais. E qual é a solução dada pelo Estado? O populismo penal. Conclusão. A partir desse cenário, percebe-se que o racismo estrutural está fundamentado na ausência de equipamentos sociais por parte do Estado, além da ideia do poder penal que incide exatamente sobre esse segmento. Segundo o filósofo italiano Giorgio Agamben, esse estado de exceção incide exatamente sobre essa população negra, justificada como inimigo público a partir da noção, portanto, de que eles são os responsáveis por todas as questões sociais que incidem sobre um país. Giorgio Agamben. O totalitarismo moderno pode ser definido nesse sentido como a instauração por meio do estado de exceção de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integrar o sistema político. Desde então, a criação voluntária dos estados de exceção permanente tornou-se uma prática dos estados contemporâneos, inclusive dos estados democráticos.